Irmã Sheng, tem uma coisa que eu preciso lhe contar. Recentemente, eu recomendei a irmã Wang para o dever de rega na sua igreja. A verdade é que ela é nova e não estava indo bem no dever. Não era a melhor candidata. Eu tive os meus motivos. Temia que o desempenho da nossa igreja sofreria se a melhor pessoa fosse transferida para outro lugar. E eu parecesse incompetente. Isso foi muito egoísta da minha parte. Eu me senti horrível por causa disso. É maravilhoso que você consiga se abrir. Sobre isso, eu tive a mesma experiência. Eu também tenho sido egoísta. Eu não queria abrir mão dos melhores para que cumprissem seus deveres em outras igrejas. Mas eu tratei o meu dever como carreira, trabalhando por reputação e status. Então, eu aprendi mais sobre a minha corrupção, por meio do julgamento e castigo das palavras de Deus. Você pode me falar sobre isso? Eu quero aprender uma lição com isso e refletir sobre mim mesma. Claro. Ano passado, fui responsável pelos recém-convertidos de 2 igrejas. As pessoas precisavam ser transferidas das nossas igrejas para cumprir seus deveres em outro lugar. No início, eu cooperava de boa vontade e recomendava as pessoas prontamente. Mas, depois de um tempo, percebi que quando pessoas boas eram transferidas, o trabalho ficava difícil. Eu temia comprometer o meu desempenho e que o líder me demitisse por não obter resultados. E que o meu status ficasse em perigo. Eu não estava mais disposta a providenciar pessoas. Não demorou e percebi que a irmã Hannah, uma recém-convertida, tinha um bom calibre e era esforçada. Assistindo aos vídeos, lendo as palavras de Deus. E sempre me perguntando sobre praticar a verdade e entrar em sua realidade. Sabia que a nossa igreja precisava de uma líder de equipe de rega e que eu deveria cultivá-la para isso. Então, forneci ajuda para que ela entendesse as verdades e assumisse isso. Não estava só regando novos convertidos, mas achava que isso mostraria que estava obtendo resultados. E que as pessoas pensariam que eu era capaz. Assim todos sairiam ganhando. Então, um dia uma líder me disse que outra igreja precisava de alguém para rega. E como a irmã Hannah estava indo bem e era inspiradora, ela deveria assumir essa função na outra igreja. Eu fiquei chateada quando ouvi isso. E pensei que eu a preparei para ser líder da equipe de rega. E que a outra igreja não era a única que precisava de pessoal. Eu resisti muito a isso. Alguns dias depois, a líder mencionou de novo a ideia de transferir a irmã Hannah, dizendo que ela poderia ser treinada para uma responsabilidade maior. A minha resistência aumentou. E eu pensei, você quer levá-la? Sem mais nem menos, se a obra da igreja for prejudicada, eu serei dispensada. E eu disse, pensei em mantê-la aqui e treiná-la para uma posição de liderança. Você fez isso por raiva? Você não queria perdê-la. Correto. Eu sabia que tinha mais recém-convertidos na outra igreja e que precisava mais de rega. Eu não ousei dizer que não a deixaria ir, mas eu fiquei com raiva e me senti péssima. Eu não aceitava aquilo. A líder tinha transferido 2 líderes de equipe das nossas 2 igrejas há pouco tempo. E eu estava sempre tentando preencher vagas e cultivar gente nova. E acima de tudo, bons candidatos eram difíceis de achar. Se não tivesse bons resultados, eu não teria chance de passar uma boa impressão. Senti que não conseguia cumprir esse dever. E me senti pior. Eu me senti injustiçada e não consegui segurar as lágrimas. Ao me ver assim, a líder comungou sobre a vontade e exigências de Deus. Mas nada disso me convencia. Mais tarde, ela disse que, agindo assim, eu estava impedindo o trabalho da igreja. Mas não aceitava nada. Pensei, não faço isso em consideração ao trabalho da igreja? Se acha que estou atrapalhando, faça você mesma. É só me demitir
e não causarei mais problemas. Não me senti bem em pensar desse jeito. Então orei. Deus, não consigo me submeter ao que está acontecendo agora. Sinto-me tão injustiçada. Por favor, guia-me para eu entender o que há de errado comigo. Amém. O que fez para refletir e entender a si mesma melhor? Na época, refleti sobre porque quando a líder precisava fazer mudanças normais, outras pessoas não se importavam, mas eu tinha problema com isso. Tinha que lutar contra isso. E resistia muito internamente. E não foi apenas 1 ou 2 vezes que eu agi assim. Por que foi tão difícil eu aceitar? Qual a razão por trás disso? Então me lembrei dessa passagem, das palavras de Deus. O dever não é gerenciado por você. Não é a sua carreira, nem o seu trabalho. Em vez disso, é a obra de Deus. A obra de Deus requer a sua cooperação, o que dá origem ao seu dever. A parte da obra de Deus com a qual o homem deve cooperar é o seu dever. O dever é a porção da obra de Deus. Não é a sua carreira. Não são os seus assuntos domésticos, nem seus assuntos particulares na vida. Se o seu dever é lidar com assuntos externos ou internos, é a obra da casa de Deus. Ela forma uma parte do plano de gerenciamento de Deus. E é a comissão que Deus deu a você. Não é seu negócio pessoal. Então, como tratar o seu dever? Você não deve cumprir seu dever como achar melhor. Não deve agir descuidadamente. O que exatamente é o dever? É algum tipo de carreira? É justo dizer que um dever que lhe foi dado se torna seu assunto pessoal? Esse não é o caso de jeito nenhum. Alguns dizem, não é assunto meu quando um dever me é confiado. Meu dever é responsabilidade minha. E aquilo com que fui encarregado não é assunto meu? Se eu tratar meu dever como assunto meu, isso não significa que eu cumprirei corretamente? Eu cumpriria bem se não o tratasse como um assunto meu? Essas palavras estão corretas ou erradas? Estão erradas. São contrárias à verdade. O dever não é seu assunto pessoal. É parte da obra de Deus. E você deve fazê-lo como Deus exige. E obedecendo a Deus para que você esteja à altura do padrão. Se o dever for cumprido de acordo com as suas noções, imaginações e inclinações, isso não está à altura do padrão. Isso não é cumprir seu dever. Porque isso não está no escopo do gerenciamento de Deus. Nem é trabalho da casa de Deus. Você está administrando uma operação própria. E, portanto, isso não é comemorado por Deus. Amém. Amém. Eu percebi que um dever não é uma carreira. Não é o meu emprego. É a comissão de Deus. E deve ser feito com as exigências de Deus e de sua casa. Eu não poderia fazer o que quisesse baseado em desejos e planos pessoais. Parece que estou trabalhando muito, mas isso não é cumprir um dever. É administrar o próprio negócio e resistir a Deus. Em retrospectiva, sempre que pediam que fornecesse alguém, eu temia que, se abrisse mão de bons membros da igreja, as nossas igrejas não teriam bons resultados e eu perderia minha posição. Não queria fornecer pessoas a fim de proteger meu status. Eu sabia que meu dever foi dado por Deus e que era minha responsabilidade. Mas é que, na prática, eu tratava isso como meu negócio e como meu emprego. Já que eu recebi esse emprego, eu achava que era assunto meu. Eu tinha a última palavra. Eu estava disposta a fornecer pessoas, contanto que não impactasse meu trabalho. Mas quando isso acontecia, eu resistia. Então, quando soube que a irmã Hannah seria transferida, eu fiquei decepcionada e não quis deixá-la ir.
Eu fiquei com muita raiva. Me senti injustiçada e quis largar o meu dever. Isso era cumprir um dever? Eu estava interrompendo e obstruindo o trabalho da casa de Deus. Não estava defendendo os interesses da casa de Deus, nem tentando satisfazer a Deus. Estava tramando ao meu favor, usando o meu dever para melhorar meu status e reputação. Eu estava fazendo tudo para mim mesma. Não importava quanto trabalho eu fizesse, Deus jamais honraria isso. Deus me deu aquele dever, e o trabalho era para a casa de Deus. Eu devia cooperar com entusiasmo, sempre que uma igreja precisasse de alguém. Não podia ser tão egoísta pensando apenas em mim. Amém. A sua comunhão me dá um entendimento melhor do meu próprio problema. Agarrar-me aos irmãos sem querer que a casa de Deus os transfira é proteger meu status e reputação e obstruir o trabalho da igreja. Sim, exato. Eu logo ganhei mais entendimento do problema. No dia seguinte, uma líder mencionou numa reunião que a tarefa dos líderes de igreja era regar os irmãos e, ao mesmo tempo, cultivar pessoas para cumprirem um dever apropriado. Correto. Ouvir isso foi como um despertar de um sonho. Estava certa. Regar os irmãos e ajudá-los a encontrar o dever certo fazia parte do meu trabalho. Mas quando a casa de Deus precisava de alguém, embora não ousasse recusar, eu resistia por dentro, dando desculpas para não fazer. Isso não é cumprir meu dever. Eu não cumpria minhas responsabilidades, mas me sentia complacente. Não refleti sobre mim mesma e obstruí o trabalho da igreja. Será que eu não estava impedindo o trabalho da igreja como disseram? Me lembrei que quando assumi o dever, eu só queria cumprir minha parte no trabalho evangelístico. Mas eu tinha me tornado um obstáculo. Com base no que eu tinha feito, não estava mais apta para o dever. Eu não fui demitida, mas recebi uma chance de refletir para me arrepender e mudar. Isso era o amor e salvação de Deus. Amém. Sim. Então eu senti um remorso e quis dizer a Deus que me arrependia. Graças a Deus. Depois de perceber isso, ainda era um conflito abrir mão de pessoas? Isso melhorou um pouco. Dias depois, a líder enviou uma mensagem pedindo que eu transferisse parte da equipe para outra igreja. Me mantive calma quando ouvi a mensagem. E vi que Deus estava dando uma chance para eu praticar a verdade. Sim. Amém. Mas quando eu avaliei os membros da equipe, relutei em deixá-los ir. E me perguntei se eu deveria abrir mão das 2 melhores irmãs na equipe. Ou se eu transferia 2 que não eram bons. Ao pensar isso, eu percebi que estava sendo egoísta e cometendo o mesmo erro. Então li uma passagem das palavras de Deus que gostaria de compartilhar. Ótimo. O coração dos malignos e enganosos transborda de ambições, planos e esquemas. É fácil largar essas coisas? Não é. O truque aqui é ser capaz de cumprir bem o seu dever mesmo quando você não é capaz de largá-las. Na verdade, não é difícil. Você só deve fazer uma distinção. Se algo diz respeito à casa de Deus e é de importância especial, não deve adiar, nem cometer erros, nem prejudicar os interesses da casa de Deus, nem perturbar o trabalho da casa de Deus. Esse é o princípio que você deve seguir. Se os interesses da casa de Deus não são prejudicados, mas seus desejos e ambições são um tanto comprometidos, você deve aceitar isso e não ofender o caráter de Deus, que seria uma linha vermelha. Se você estragar o trabalho da casa de Deus a fim de satisfazer suas ambições e vaidades patéticas, qual será a consequência final para você? Será substituído
e poderá ser eliminado. Terá provocado o caráter de Deus e pode não ter outras chances de ser salvo. Existe um limite para o número de chances que Deus dá. Quantas chances as pessoas recebem para serem testadas por Deus? Isso é determinado de acordo com a essência delas. Se você aproveitar ao máximo as oportunidades que recebe, dando mais importância ao trabalho da casa de Deus do que ao seu orgulho e vaidade, você terá a mentalidade correta. Amém. Amém. Verdade. A líder estava arranjando isso porque era necessário. Eu não deveria atrasar isso para proteger meu status e reputação. Temia que, se os melhores membros de uma equipe fossem transferidos, o trabalho da nossa igreja sofreria muito e eu seria demitida. Eu estava presa nisso. Quem seria demitido por defender os interesses da casa de Deus e se importar com a vontade dele? Ninguém. A pessoa egoísta e desprezível que se recusa a abrir mão de bons membros, impactando o trabalho da casa de Deus. Essa sim seria demitida e eliminada. E mesmo que eu me agarrasse àquelas irmãs, isso não significava que as nossas igrejas se sairiam bem. Os meus motivos estavam errados. Se eu protegesse meu status, eu perderia a obra do Espírito Santo. Como eu poderia obter bons resultados em meu dever sem a benção de Deus? Correto. Esses pensamentos me deixaram mais tranquila. E eu disse a Deus em meu coração: Deus, eu quero praticar a verdade e parar de proteger meu status. Amém. Depois disso, eu ofereci os 2 membros da equipe com melhor desempenho. Graças a Deus. Eu fiquei em paz quando coloquei isso em prática. Era bom agir daquele jeito. Amém. Sim, isso é ser aberto e agir às claras. Enganar e mentir para não perder a melhor irmã em seu dever fazia eu me sentir culpada e inquieta. Viver em corrupção é realmente terrível. É sim. Depois dessa experiência, eu pensei que tinha mudado um pouco. Para minha surpresa, eu fui desnudada pouco tempo depois. Um dia, uma líder me pediu para fornecer alguns membros da equipe de rega, pois tínhamos recém-convertidos bilíngues nas nossas igrejas. Quando eu fui fazer a avaliação, eu percebi que deveria abrir mão de quase todos os membros bilíngues que tinham um bom calibre. Eu comecei a me preocupar de novo com a minha reputação. Se aquelas pessoas partissem, eu temia que o trabalho das nossas igrejas fosse impactado ou até se tornasse ineficaz. Naquela noite, a líder me enviou uma mensagem para conferir a situação. Eu senti muita resistência. A cada nome que ela citava, eu respondia com respostas curtas. Ok. Quando me pediu detalhes, eu não quis dizer nada. Pensei, não quis abrir mão delas, mas você pergunta muito. Tá drenando pessoas de nossas igrejas que conseguem cumprir o dever. Como eu vou fazer o meu trabalho? Eu resisti muito e não queria me submeter a isso. Então, numa reunião mais tarde, eu vi um vídeo de uma leitura das palavras de Deus, que me ajudou a entender a minha corrupção. Vamos assistir. Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: a essência do egoísmo e da vileza dos anticristos é obviamente clara. Esse aspecto é especialmente saliente. Quando você comunga com eles, qualquer coisa que não diz respeito ao status e à reputação deles não os interessa. Eles não se importam. E é como se essas coisas não tivessem conexão alguma com eles. Eles jamais tentariam encontrar a verdade no interior e entender a vontade de Deus. Muito menos contemplariam as coisas a partir de um contexto mais amplo e refletiriam sobre o trabalho da casa de Deus. Dentro do escopo do trabalho da casa de Deus,
é necessário realocar certas pessoas de acordo com as exigências do trabalho. Por exemplo, um líder é responsável pelo trabalho de um grupo, e é necessário transferir um membro do grupo para outro grupo para cumprir seu dever, sendo isso exigido pelo trabalho da casa de Deus. Então, de acordo com o senso humano, como isso deveria ser tratado? De acordo com as circunstâncias, o líder deveria encontrar um substituto para preencher a vaga. Uma vez que uma pessoa adequada fosse encontrada, a pessoa original deveria ser dispensada e liberada para ir aonde fosse requisitada pelo trabalho da casa de Deus. Isso é assim porque as pessoas não são entidades isoladas, mas parte da casa de Deus. Elas deveriam ir para qualquer projeto da casa de Deus que necessite delas, a não ser que sejam transferidas ad libitum, em violação do princípio. Se for uma transferência normal que esteja de acordo com o princípio, nenhum líder terá o direito de impedi-la. Vocês diriam que existe algum trabalho que não é o trabalho da casa de Deus? Existe algum trabalho que não envolve a expansão do plano de gerenciamento de Deus? Tudo é o trabalho da casa de Deus. Cada trabalho é equivalente, e não existe seu e meu. A casa de Deus coordena seu pessoal de modo central e de acordo com o princípio. Isso nada tem a ver com algum líder, chefe de equipe ou indivíduo. Todos devem agir de acordo com o princípio. Essa é a regra da casa de Deus. E assim, aqueles que não seguem os princípios da casa de Deus, que sempre tramam e conspiram em prol de seus interesses e status, eles não são egoístas e vis? Usam os irmãos e irmãs, se aproveitam dessas pessoas capazes para que trabalhem para eles, para que ajudem a manter a eficiência do trabalho, para que eles consolidem seu status. É isso que almejam. Olhando de fora, se você não olhar de perto, essa pessoa parece ser muito responsável. Os incrédulos a chamariam de elite, de figurão, e diriam que ela tem grande capacidade e alguns truques na manga quando se trata de reter talento. Isso é uma fonte de inveja entre os incrédulos. É algo a que as pessoas aspiram, é estimado. Mas a casa de Deus é exatamente o oposto. Na casa de Deus, isso é condenado. Não pensar no trabalho mais amplo da casa de Deus, pensar apenas no próprio status e garantir o próprio status, sem remorso algum pelo que isso custa aos interesses da casa de Deus e pelo dano causado ao trabalho da igreja, isso não é egoísta e vil? Quando confrontado com esse tipo de situação, no mínimo, você deve pensar com sua consciência. Todas essas pessoas são da casa de Deus, não são propriedade pessoal minha. Eu também sou um membro da casa de Deus. Que direito tenho eu de impedir que a casa de Deus transfira pessoas? Devo considerar os interesses gerais da casa de Deus, em vez de me concentrar apenas no trabalho do meu próprio grupo. Tais são os pensamentos que devem ser encontrados em pessoas que possuem consciência e racionalidade. E tal é o senso que aqueles que acreditam em Deus devem possuir. Somente então é possível obedecer aos arranjos da casa de Deus. Quando os malignos detêm poder, eles não possuem tal senso e consciência e, de forma alguma, obedecem aos arranjos da casa de Deus. Que tipo de coisa é essa? Na casa de Deus, até são ousados a ponto de serem obstrutivos e até ousam ser teimosos. Essas são as pessoas que mais carecem de humanidade. São pessoas malignas. Esse é o tipo de pessoa que são os anticristos. Eles sempre tratam o trabalho da casa de Deus e os irmãos e irmãs, e até mesmo os bens da casa de Deus, tudo que está sob sua autoridade, como propriedade privada,
Eles decidem como essas coisas são distribuídas, transferidas e usadas. Uma vez que elas estão nas mãos deles, é como se eles estivessem possuídos por Satanás, e a casa de Deus é proibida de interferir. Ninguém pode tocar em nada. Em seu território, eles são o figurão, o chefão, e quem quer que vá para lá deve obedecer às suas ordens e arranjos e fazer o que lhe é dito. Essa é a manifestação do egoísmo e da vileza dentro do caráter do anticristo. Amém. As palavras de Deus revelaram meu estado. Querer ficar com os irmãos sob meu controle e não entregar a casa de Deus era egoísta e desprezível. E estava exibindo o caráter de um anticristo. Eu sentia resistência e me recusava sempre que a líder queria transferir alguém das nossas igrejas. Eu agia por revolta, me sentia injustiçada. Eu não concordei até a líder comungar para mudar meu raciocínio. E me disse coisas boas. Eu era como o chefão exposto por Deus, querendo controlar as transferências pelas quais eu era responsável. Quando elas eram requisitadas, as pessoas podiam ir, mas só se eu permitisse. Caso contrário, de jeito nenhum. Eu estava mantendo as igrejas sob meu controle. Era tudo sob o meu comando. Cristo não estava no controle das igrejas, eu que estava. Era como se os recém-convertidos pertencessem a mim. Queria usar o que eles alcançavam em seu dever para consolidar minha posição. Isso era muito descarado. Essas são as igrejas e o trabalho da casa de Deus. Mas estava agindo como uma monarca no meu próprio reino. Eu estava na senda de um anticristo contrário a Deus. Sem a sua comunhão, eu nunca teria percebido como isso é sério. Quando a casa de Deus precisava transferir alguém, eu tentava de tudo para ficar com a pessoa sob meu controle, trabalhando por meu status e reputação. É exatamente o que um anticristo faria. É sim. Me lembrou do clero no mundo religioso. Eles sabem que a Igreja de Deus Todo-Poderoso dá testemunho que o Senhor retornou e expressou muitas verdades. Mas temem que suas congregações seguirão Deus Todo-Poderoso quando enxergarem as verdades. E que perderão seu status, reputação e sustento. Por isso fazem de tudo para afastá-los do caminho verdadeiro. Dizem que as ovelhas são suas e não permitem que elas ouçam a voz de Deus e que o sigam. Tratam os crentes como sua propriedade privada, controlando-os e lutando por eles contra Deus. São servos malignos os anticristos expostos nos últimos dias. No que as minhas ações eram diferentes em sua essência daqueles pastores e presbíteros? Eu estava controlando os outros para proteger a minha reputação. Eu sabia que, se eu não me arrependesse, eu seria condenada e punida por Deus. As pessoas escolhidas por Deus pertencem a Ele, não a um ser humano. Quando a casa de Deus precisa de alguém para um dever, ela pode ser transferida. Eu não tinha o direito de manter ninguém nas igrejas que eu administrava. Cultivar pessoas para o trabalho da casa de Deus era o meu dever. E é algo normal uma líder transferir pessoas. Pedir a minha opinião era só uma questão de respeito e harmonia no trabalho. Ela até poderia transferir alguém diretamente sem o meu consentimento, entende? Sim. Eu não tinha o direito de manter as pessoas sob o meu controle. Eu sabia que não podia continuar tão egoísta. Deus me permitia respirar naquele instante. Então, pelo que estava lutando? Eu posso não fazer grande contribuição para a casa de Deus. Mas, no entanto, não devo interferir. Devia fazer mais para beneficiar o trabalho dele. Amém. Sim. Depois disso, eu ajudava com as transferências, sempre que necessário. E parei de pensar nos meus próprios interesses. Graças a Deus. Certa vez, uma irmã que eu tinha transferido para outra igreja me mandou uma mensagem, dizendo que os irmãos aprenderam muito com o treinamento dela.
Eu fiquei feliz e envergonhada. Feliz por saber que eles tinham crescido. Que podiam fazer sua parte para espalhar o evangelho do reino. E fiquei envergonhada porque, se eu tivesse fornecido pessoas sem obstruir o caminho, teriam sido treinados mais cedo e feito boas obras. Fiquei com raiva por não ter despertado antes. Eu orei a Deus, porque não queria mais viver desse jeito, mas fornecer bons candidatos para fazer minha parte no trabalho e cumprir meu dever. Amém. Graças a Deus, a sua comunhão foi muito útil para mim. Graças a Deus. Graças a Deus.